quero agora introduzir vocês, apresentar vocês o meu queridíssimo amigo Giancarlo Schmidt, tarólogo, astrólogo, simbologista. Olha, eu não tenho nem como falar tantas formações que ele tem aqui, senão eu vou ficar o tempo da oficina falando. O cara sabe muito. Ele desenvolveu esse método, como eu falei para vocês, do pentagrama divino, que ele vai explicar direitinho como foi esse processo, como é que ele funciona. E tenho certeza que no momento que vocês aprenderem esse método, vocês nunca mais vão largar, porque eu nunca mais larguei. Eu uso em todas as minhas consultas. Todas. Inclusive, tem cliente que vem comigo e fala assim, você não vai fazer o pentagrama divino, não? Olha, não chegou nem na parte da espiritualidade, elas querem pentagrama divino. E com um baralho que é uma potência, que vocês vão ouvir falar dele amanhã, um dos baralhos mais bonitos e doces que eu já vi, que é o Baralho das Almas. Giancarlo foi o escritor do prefácio do livro da Sônia, Baralho das Almas, e ninguém melhor do que ele para poder apresentar o método dele com o trabalho da Sônia, já que eles têm essa conexão. Então, eu deixo vocês com o meu querido amigo Giancarlo Schmidt, meu irmãozão, para presentear vocês com essa oficina que vai ser inesquecível. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. Satisfação, quero agradecer muito a Alex, a Edjane. Está sendo lindo o evento, imperdível. Eu dei até um toque ali no chat para as pessoas curtirem, para as pessoas se inscreverem, que isso fortalece, inclusive, a divulgação do canal. Eu estou meio Gasparzinho aqui, mas essa luminosidade já vai desaparecer. Eu já sou meio Gasparzinho mesmo, tá, gente? Eu sou Giancarlo, natural de Vitória, residindo em Petrópolis. Eu estou apresentando para vocês aqui hoje o método Pentagrama Divino, que é um método que eu desenvolvi no final dos anos 90, comecei a divulgar mesmo no início dos anos 2000, e eu vou trazer para vocês em duas etapas. Vou primeiro apresentar como o método ele pode ser utilizado, abrangência, propósito, a técnica em si, e depois eu vou partir realmente para a estrutura do método, como realmente pode ser lido. Eu utilizo aqui o Baralho das Almas, da querida Sônia Boechat Salema. Prefacei com muito carinho esse livro dela, né? Na verdade, foi meio que um autoconvite, né, Sônia? Porque eu falei, Sônia, eu me identifico muito com o Baralho das Almas, porque eu trabalho com a egrégora do Pretos Velhos. O meu pai, meu preto velho, é o Joaquim de Aruanda, que me acompanha há muito tempo. E eu tenho essa identificação com essa força dos pretos velhos, não só como sábios na sua espiritualidade, mas também como curadores, como terapeutas. A palavra terapeuta vem de terapos, né? Significa servidores de Deus, na concepção da língua grega, né? E a ideia de a gente trabalhar com esse lindo baralho, que a gente vai ter a felicidade amanhã poder saber um pouco mais dele, exatamente no método que faz uma amplitude, um mapeamento das energias espirituais. Antes de dar abertura em si aqui aos slides, eu vou mostrar aqui para vocês meus dois pretos velhos, né? Meus dois vovôs. Eu tenho aqui os dois vovôs que me acompanham, né? Que ficam aqui no meu altar. E fixando nos dois vovôs aqui, né? Na vovó e no vovô, eu peço que a espiritualidade, adorei as almas, adorei as almas, adorei as almas, possa dar abertura a esse trabalho, que as benditas almas possam nos guiar, nos orientar, trazendo toda a sua sabedoria, dando a nós as bênçãos necessárias. Assim seja. Adorei as almas. Então, vou compartilhar com vocês aqui os slides. Tela inteira. Veja se vocês vão receber direitinho. Se alguém tiver com dificuldade, eu peço para comunicar no chat para o Alex me avisar ou a Edjane, tá bom? Bom, o método, como eu falei para vocês, ele é um método que foi desenvolvido no final dos anos 90, por volta de 97. Eu vim amadurecendo ele até o início dos anos 2000. É um método com propósito de mapeamento espiritual. Quando a gente fala de mapeamento espiritual, não é só a questão espiritual propriamente dita, né?
mas todo tipo de interferências, influências, energias, formas de pensamento que a gente pode ser atravessado. Através do baralho das almas, nós temos a condição de mapear os planos, né? Inclusive como é que essas energias, né? Essas influências interferem no plano físico, no plano emocional, psíquico, no plano mental, no plano espiritual. Quem adquire o livro, né? A Sônia faz um trabalho magnífico colocando os 4 planos de cada carta, né? Ela coloca no plano material, no plano sentimental, no plano mental, no plano espiritual. Então a gente fica com uma instrução bem didática de como a gente entende o mecanismo, a influência dessas cartas no método. A gente vai trabalhar principalmente com o plano espiritual, mas sempre tem alguma carta que pode apontar para alguma coisa que está dirigida para um plano específico, por exemplo. A carta do Patual do Amor pode falar mais do plano sentimental. Então, tem algumas cartas que podem apelar um pouco mais para um plano do que para o outro, tá? Ele é um método que a gente tem a condição de identificar obsessores físicos e astrais, porque o obsessor também está encarnado, né? Na forma de pessoas que muitas vezes vão influenciar o nosso ambiente, vão influenciar a nossa forma de ser, vão interferir na nossa atitudes e comportamentos. Energias telúricas, ou seja, energias do solo, energias da terra, energias que são geomagnéticas, que estão associadas diretamente a veios de água, né, a rochas sedimentares, a campos que muitas vezes podem também ser lidos pela própria radiestesia. E a radiestesia tem técnicas que a gente pode utilizar para fazer mapeamento dessas energias também. Vampirismos, roubos de energia, que podem acontecer às vezes através de relacionamentos, toda a gama, seja familiares, seja de amizade, seja relacionamentos afetivos, relacionamentos dentro do ambiente de trabalho, relacionamentos sociais de uma forma geral, que nos deixam muitas vezes cansados. Então, uma característica do vampirismo é exatamente aquela sensação que quando você conversa com a pessoa, você começa a bocejar muito, começa a se sentir cansado, você tem uma tristeza que você não sabe por que você está tendo aquele sentimento, né? Então, a gente acaba ficando muito esgotado pela presença dos vampiros, que são pessoas que nos rodeiam. Campos eletromagnéticos nocivos, a gente tem diversos, né? Aparelhos, ondas que podem vir de certos raios catódicos, né? Em relação, por exemplo, à televisão, celular, né? Qualquer tipo de interferência de aparelhos, que muitas vezes a pessoa trabalha com equipamento e ela também recebe esse tipo de interferência, né? Ou ela está num lugar que tem muita energia eletromagnética. Magias de todo tipo. Muitas vezes a gente utiliza o mapeamento de magias para a gente, dentro do jogo, dentro da leitura, identificar se a magia foi feita em ambiente aberto, ambiente fechado, enterrada, se essa magia ela muitas vezes só uma evocação, se ela é alguma coisa que foi feita no nível da amarração, as formas de pensamento, que normalmente são criações a partir das pessoas que nós nos relacionamos, e essas formas de pensamento elas geram certos produtos, certas interferências que vão mexer diretamente com nossos valores, nossas crenças, né? E que vão conduzir muitas vezes o nosso comportamento. As invasões energéticas, né? Que ocorrem muitas vezes no ambiente, no lugar, ou mesmo a aquisição de objetos. Eu falo muito para as pessoas, olha, se você vai comprar alguma coisa de bazar, alguma coisa dessas pessoas que vendem roupas, né? Tenha cuidado, né? De lavar a roupa, por exemplo, com um pouquinho de sal grosso, porque você não sabe como é que aquela roupa, que aquela pessoa que utilizou a roupa originalmente, ela passou, né? Então é muito importante vocês terem esse cuidado de, às vezes, incensar uma coisa de segunda mão, uma roupa que vocês compram num bazar, alguma coisa desse tipo, né? Para não ter nenhum tipo de interferência. As intromissões psíquicas, né, que são criadas normalmente por identificação com pessoas, né, e avaliação da proteção pessoal a partir de agentes externos, mentores, guias, anjos e mestres. Ou seja, a gente, além de ver essas interferências que podem vir normalmente de fora a partir de agentes específicos, a gente também vai ver quais são os elementos que neutralizam isso. Se a gente tem uma boa proteção, se a gente tem uma boa resistência espiritual astral,
para lidar com essas forças, né? E a defesa individual. O que eu observava quando eu fazia leitura de campo espiritual? Todos os métodos que eu li em livros, ou que eu aprendi em contato com alguns tarólogos, alguns cartomantes, até vendo na rede, fazendo algum curso, alguma coisa assim, eu sempre percebi que se falava muito só dos eventos externos. Trabalho, magia, pessoas que sugam a gente. No entanto, nós somos capazes também de criar esse campo e muitas vezes interferir na nossa qualidade de vida. Então, uma das coisas que eu também analiso é se o campo da pessoa é emocional, se o campo físico da pessoa, se os pensamentos dessa pessoa também não estão criando esse roubo de energia ou interferindo na sua qualidade de vida, uma vez que a gente não pode atribuir a qualquer coisa que nos aconteça, que é um trabalho, que é uma macumba, que alguém está nos desejando mal, que é uma inveja, que pode ser alguma emanação nociva. A gente tem que sempre ter um cuidado em relação a isso, gente, porque a gente tem uma tendência natural de transferir para o outro, para os outros, a responsabilidade também das nossas atitudes, nossas escolhas. Então, eu especifico muito também nesse método um cuidado, um carinho, um autocuidado para que as pessoas não acabem acreditando que o que elas estão passando seja produto exclusivamente de agentes espirituais ou agentes externos, energéticos, qualquer coisa assim. Eu faço também uma análise da qualidade da relação com o plano divino, ou seja, eu vou observar, dentro daquela crença que a pessoa adota ou abraça, né, se a pessoa está realmente sintonizada com essas forças. Eu não gosto de utilizar, pessoal, muito essa ideia de carta negativa e carta positiva, porque eu acho que o positivo e o negativo é muito relativo. Eu utilizo, às vezes, muito o termo cartas fluentes e cartas desafiadoras. Fluente porque a qualidade da carta já identifica um tipo de padrão de vibração que naturalmente limpa quando ela aparece na leitura. Então, vocês vão observar que são 5 posições de uma central, que muitas vezes é o estado de espírito do consulente ou da consulente, naquele momento que é feita a leitura. Através dessas 5 posições principais, que são as pontas do pentagrama ou estrela de 5 pontas, né, a gente vai observar se a pessoa está bem embasada, se ela está bem assessorada pela sua própria espiritualidade e se ela também tem resistências pessoais para lidar com qualquer tipo de interferência. Como é que surgiu o método? Esse método foi inspirado num magista, um alquimista, né, um estudioso da filosofia oculta, publicou até um livro, né, os 3 livros da filosofia oculta. Ele foi contemporâneo de Nostradamus, né, chamado Henrique Cornelius Agrippa, né, e ele nasceu no final do século XV, na Alemanha, morreu depois, por volta de 1535, se não me engano, na França. Ele foi um estudioso das várias mancias, ou seja, das várias técnicas divinatórias. E o Cornelius Agrippa, ele cria esse sistema do pentagrama a partir de uma projeção muito parecida com aquele Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que faz exatamente uma posição das 5 pontas do pentagrama. E aí é interessante porque, assim, cada ponta desse pentagrama, de acordo com a Agrippa, recebe uma interferência. Você vê ali que você tem interferências, por exemplo, quem está olhando a figura, o lado ali esquerdo da figura, né? Senão seria o pé direito, onde tem Mercúrio, né? Mas vamos colocar ali o pé do lado esquerdo da figura. Nós temos a posição de Mercúrio, onde nós temos as influências nocivas externas que podem se misturar. Só que ali também pode aparecer certas cartas que estão dizendo, não, você está limpo. Então, o Mercúrio ele tem essa ambiguidade, tal como Exu, que é uma expressão, né, tanto o orixá como um grupo de entidades que trabalham muitas vezes com os povos de rua, e são 2 coisas distintas, tá? O Exu orixá e o Exu povo de rua, para vocês poderem saber o que eu estou falando. E o Mercúrio tem essa qualidade ambígua, né, de você poder entender que existem 2 forças ali que estão atuando diretamente sobre a pessoa. E o outro lado ali, o pé, que seria o lado esquerdo da figura, né, da pessoa, no caso aqui a figura é o lado direito, nós temos Saturno, né, onde você tem a negatividade pessoal. Ou seja, o que você produz através de pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos, coisas que você fica muito apegado, relacionamentos doentios, coisas desse tipo que podem estar trabalhando aqui essas energias. De um lado
esquerdo da figura, o braço, seria normalmente, né, tal como a posição aqui indica, a posição de Vênus, né, que será que, como as influências fluentes, né, a proteção que a pessoa tem externa, ou seja, que seria, na verdade, se a gente considerar aqui um ser humano visto de frente, como a mão da espada, né? A mão que vai atacar esses malefícios que aparecem aqui, porventura, nessa posição principalmente. Tá? Ao passo que aqui a posição de Júpiter, que seria a mão do escudo, seria a defesa pessoal, ou seja, o que a pessoa tem de fortalecimento áurico, mental, psíquico, em suas práticas, suas crenças, né, no exercício da sua espiritualidade para enfrentar internamente também as suas dificuldades pessoais, oriundos exatamente de traumas, muitas vezes de situações conturbadas que a pessoa está atravessando, porque a gente sabe que nós somos seres que estamos sempre em estado de mutação. Então, porventura, às vezes a gente atravessa um problema num relacionamento, uma função, uma situação de trabalho, uma questão financeira que vai nos afetar. Então, a gente vai ver se a gente tem força para isso. E aqui em cima, que seria o símbolo de Marte, a cabeça, a ponta, né, superior do pentagrama, é relação com o divino. Essa relação com o divino é a relação que você tem com ou Deus, as entidades, né, o teu protetor, o teu anjo guarda, não importa, aquilo que você considera a tua força espiritual. E aí a gente vai identificar a qualidade dessa relação. É uma relação que está sendo bacana, o que você está deixando a desejar, ou o que você precisa fortalecer, né? Onde você precisa trabalhar, onde você precisa estreitar essa relação. Eu sempre digo que o ideal, né, espiritual, ele foi construído muito na ideia de religare, que deu a ideia à construção da palavra religião, que eu discordo, né? Porque assim, nós estamos sempre ligados à espiritualidade, nós nunca estamos desconectados. Então, para mim, essa ideia de religare cai um pouco por terra. Eu gosto muito do termo relegere, que é um termo de honrar a divindade, né? Quer dizer, quando a gente está num momento de dificuldade, a gente sempre apela, a gente esquece muitas vezes desse compromisso que a gente tem com a espiritualidade, seja a sua entidade pessoal, seja o teu protetor, seja Deus, não importa o nome, seja Maria, seja o Preto Velhos, seja os caboclos, os boiadeiros, os ciganos, o povo de rua, né? Os orixás, né? Os pombogiras, tudo isso a gente vai ver muitas vezes nessa posição. Então é interessante porque, claro, gente, a gente está fazendo aqui uma leitura dinâmica do que a gente pode apresentar como técnico. Por exemplo, esse curso, essa técnica, eu dou em um curso de um dia inteiro. Então eu estou simplificando para vocês aqui, para vocês terem uma ideia, tá? A construção do pentagrama divino normalmente segue a disposição de casas seguindo o rito de banimento mágico. Isso é uma preocupação que eu tenho, porque algumas pessoas já transmitiram o meu método na rede e utilizam de forma errada, montam de forma errada. Essa é uma preocupação, porque se você está trabalhando com leitura espiritual, a disposição das casas tem que fechar o campo vibracional do usuário e daquela pessoa que está solicitando a leitura. Tem uma maneira de fazer isso, então não pode ser feito de qualquer maneira, né? Então você tem as casas divididas em astral inferior, superior e divino. As pernas que a gente pode chamar da estrela seria o campo inferior, ou seja, aqui seria as influências nocivas externas, provocadas por energias telúricas, entidades, formas de pensamento, energias eletromagnéticas, né? Qualquer coisa que vem de fora. E aqui as energias nocivas internas, produzidas pelo próprio consulente ou consulente. Aqui nós temos a energia superior, que são os braços, né? Como eu falei, do pentagrama. Aqui a espada, aqui o escudo. Nós temos aqui onde essa energia vai atacar, ela vai procurar blindar a pessoa, por isso que essa posição tem que estar muito bem fortalecida. Caso apareça aqui uma carta, no caso eu estou utilizando aqui o baralho das almas, eu utilizo esse método com Lenormand, eu utilizo esse método com tarô, eu utilizo com outros baralhos, mas eu estou dando aqui um exemplo com o baralho das almas. E aqui eu vou poder identificar se existe uma força que segura essa aqui, que está conseguindo blindar. Agora, Jean, apareceu uma carta harmônica aqui nessa parte das energias nocivas externas. Pronto, você está limpo.
Se você tem aqui uma posição aqui externa, onde não existe uma interferência, você já automaticamente nem se preocupa, tá? Ah, mas apareceu aqui uma desafiadora mesmo na proteção. Quer dizer, provavelmente o teu protetor está chamando a atenção sobre coisas que você precisa cuidar naquela carta. Tá? Ah, que sai uma carta que representa os malefícios. A tua proteção está dizendo, olha, você tem que se proteger contra os malefícios. Eu acho legal no livro da Sônia é que ele traz assim técnicas, orações, práticas que fazem a pessoa ter um entrosamento com esse campo espiritual, principalmente com a energia dos pretos velhos, que é a ideia da Sônia, né? Quando a Sônia coloca baralho das almas e roda dos ancestrais, porque a gente tem que pensar que a ancestralidade da mãe África, né, que chegou ao Brasil através dos navios negreiros e que foi aqui construindo uma cultura linguística, de hábitos, culinária, práticas como a capoeira, práticas musicais e tudo mais. Eu acho bacana a gente pensar como a gente é um povo que ele tem essa miscigenação. E a espiritualidade do Brasil, que é uma espiritualidade que a gente tem que lembrar que o Brasil é um país laico, pelo amor, né? É a liberdade da gente poder expressar a nossa fé da maneira que a gente sente melhor. Então eu fico muito estarrecido quando eu vejo quando existem religiões que tentam anular uma outra, né? E como bem disse o Alex, em um determinado momento, a Dijane também, né? Nós somos hoje profissionais que devemos ter esse reconhecimento. Mas olha, embora sejamos profissionais, a gente tem que lembrar que na humildade, nós praticantes, nós não podemos achar que nós somos os resolvedores ou curadores do mundo. Então, quando a gente trabalha com um baralho de entidades, a gente primeiro tem que honrar as entidades do baralho. Lembrar que essas entidades estão nos guiando, nos inspirando, nos intuindo. A gente não pode simplesmente colocar a nossa pessoa primeiro, a gente tem que sempre colocar, mas Jean, a gente vive num mundo que o marketing, as redes estão aí, essa coisa toda. Sim, é importante, mas sempre fazer honra às entidades que trabalham com a gente. Porque, afinal de contas, amanhã a gente morre, os baralhos ficam, as entidades ficam e a gente muitas vezes fica no plano astral, pelo amor, estou precisando aqui de um help, né? Então a gente tem que sempre honrar essas entidades que, afinal de contas, elas também estão no processo evolutivo como nós, né? E aqui a parte superior, que representa a relação com a divindade, né, vai trazer uma ideia desse plano divino, qual é a qualidade de comunicação que a gente tem com as nossas entidades, com nossos protetores, né, com Deus, com a fonte maior. Se a gente considerar essa ponta como uma fonte maior, para algumas pessoas vão falar, é Oxalá, por exemplo, dentro da Umbanda, né? A Oxalá, que é uma entidade de grande poder, né? O unificador está identificado muitas vezes com Jesus Cristo, né? Na questão do sincretismo, pode ser aí um indicador, né? Mas você, dentro da sua crença, muitas vezes você vai colocar ali uma representação da tua divindade. Não importa, né? A gente está utilizando aqui hoje como exemplo, como falei para vocês, o baralho das almas. E é uma sexta casa central que evoca o estado de espírito. Então, muitas vezes eu vou identificar como é que é esse estado de espírito da pessoa. O que é legal nesse método, gente, é que você pode substituir a posição 6, que é o centro do pentagrama, para colocar, às vezes, o endereço de uma casa, a foto de alguém, um anel, a foto de um objeto, o nome de um objeto, para você poder mapear, colocando ali como fosse um testemunho, como existe na radiestesia, né, na radiônica, o testemunho, para ancorar, para fazer a leitura daquele campo. Então é legal porque essa posição central ela tem uma flexibilidade muito grande. Eu sou uma pessoa muito flexível com diz respeito à leitura das cartas, né? Eu só fico um pouco receoso de não se fazer a montagem da maneira correta e não se fazer a leitura da maneira que precisa ser feita, tá? Não só as influências externas, como eu falei para vocês, mas as influências psíquicas, né, as emoções, pensamentos, são capazes de nos influenciar positiva e negativamente. Então, a gente também vê pelas posições das cartas no método se você está vivendo alguma coisa que está te tirando a força, que está te mobilizando, está te trazendo alguma compulsão, está te trazendo alguma angústia. Depressão, às vezes, ela pode ser também uma interferência espiritual, né? Eu sempre digo que o psíquico, que a palavra psique quer dizer alma, ela trabalha com o espiritual, gente, né? Não é à toa que o Jung vai falar, o junguiano, né? O Jung fala que a ânima é a alma,
né? E é a questão, a centelha divina, o espiritual é aquilo que vai dar vida, que vai dar motricidade às formas, né? Então, é importante porque a gente identificar o estado de espírito da pessoa, identificar o que a pessoa está passando de pensamentos, sentimentos, emoções, né? Atitudes, o que ela está pegada, o que ela precisa vencer, o que ela precisa superar, a gente tem nesse método. Tá? E por que devemos aprender o método? Para aprender a detectar o problema antes de instalar-se. Se a pessoa muitas vezes está fazendo um acompanhamento, por exemplo, fazendo um tratamento de desobsessão, o método é muito útil. A pessoa fazer frequentemente ali, um período de um tempo, uma vez por mês, eu quero ver se o tratamento está surtindo efeito. Se a pessoa fez uma cirurgia espiritual, funcionou, não funcionou, como é que a espiritualidade está agindo, né? Foi identificado um trabalho, já consegui vencer, não consegui vencer, né? Então ele também vai ajudar a identificar nossas fraquezas para prevenir ataques, saber de qual plano parte a energia para bloqueá-la, a gente vai muitas vezes identificar, é espiritual, é material, é o ambiente, né? Tem uma carta chamada Senzala, que ela coloca como o subtítulo as restrições. A Senzala fala muitas vezes do ambiente que a pessoa está, né? E que às vezes é um ambiente opressor. O que era a Senzala? É o lugar onde os escravos ficavam acorrentados, presos, às vezes numa condição totalmente precária, né? Então, um lugar que às vezes nos deixa muito oprimidos tem muito a ver com essa carta. É um lugar, às vezes, do trabalho, às vezes, o lugar que a gente mora, né? O ambiente que a gente frequenta, né? Reconhecer energia de pessoas, lugares e objetos. Como eu expliquei para vocês, o método não é só dirigido para pessoas. Você pode até acompanhar, poxa, eu estou sentindo meu cachorrinho, meu gatinho está mal. Será que tem alguma coisa espiritual? É bom fazer uma leitura para a gente poder fazer esse mapeamento. Acompanhar tratamentos espirituais, avaliar nossa relação com o plano divino, ter dica de como bloquear algumas fontes nocivas de energia e melhorar a qualidade de vida através da paz de espírito. Ou seja, a ideia é com o método, a pessoa buscar voltar a ter uma tranquilidade, uma suavidade espiritual, instruir a pessoa a buscar ajuda. Olha, não está legal, veja isso aqui. As cartas vão falar, olha, você está preso mais a uma questão emocional. Tem uma coisa aqui que é mais material. Tem alguma pessoa, encarnada ou desencarnada, que está agindo. A gente consegue ver isso. Tá? Eu vou passar aqui para a parte do método em si, para vocês poderem ver, que aqui o tempo é meio curtinho, né? Então vamos lá. O pentagrama tem uma história, não vou falar disso, porque o curso eu dou todas essas instruções. É um símbolo muito antigo, é um símbolo que ele aparece, inclusive, no período da Idade do Ferro, em esculturas, ou seja, baixo relevo em cavernas, né, em pedras. Ele é utilizado em vários pontos, a gente vê que ele é um símbolo que foi atribuído à magia, mas é um símbolo natural, né? E quem puder ver aquele vídeo, Pato Donald no País da Matemática, no YouTube, fala um pouco da história do pentagrama, a parte da visão pitagórica, né? O pentáculo, que também tem esse nome, né? Vocês vão ver no livro de Eliphas Levi, Ritual e Alta Magia, como o nome Pentagramaton. Nós temos a simbologia do pentagrama invertido como uma ideia de magia negra, que é uma ideia falsa, porque o pentagrama em pé, ele representa o feminino, a deusa. E o pentagrama invertido representa o deus. Esse deus, por exemplo, a cultura céltica é Cernunnos, né? Que é o deus galhudo, o deus da floresta, aquele que faz a cisígia, ou o casamento sagrado, né? O hierogamos com a deusa, que vão se unir e vão conceber as forças, né, que existem dentro da natureza, né? Que é o símbolo aqui da deusa e do Cernunnos, né? O símbolo do pentagrama ele é muito vasto, utilizado na matemática, é encontrado em vários povos, inclusive povos como os índios Silks, como vocês podem ver aqui. Então, ele é um símbolo universal. Aqui tem um mapa muito interessante da Europa, onde importantes igrejas, catedrais, foram criadas estrategicamente, foram montadas para elas, quando você faz o alinhamento delas, formam um pentagrama, né? Quando você pega na questão matemática, nós temos aqui o número φ, 3,14, né? Que é o número da geometria sagrada, que é um número que a gente percebe quando estuda renascentismo,
que os renascentistas se apropriaram do número sagrado, que vem muito do pensamento grego, né, da matemática, da arquitetura, da arte do grego, porque o grego observava a natureza e reproduzia tudo com um alinhamento matemático ligado à natureza. E é uma coisa bem interessante, que se vocês verem o ciclo de Vênus, no céu, faz o símbolo da pentagrama, né? Então, inclusive, a Vênus teve durante muito tempo o nome de estrela da manhã, Luciferus, né? Aquele que traz a luz, né? Então tem toda uma associação aí também com a magia, né? O rito de banimento, gente, o rito de banimento, esse aqui é o que eu ensino normalmente nos cursos, e o que é importante é que quando vocês fazem o banimento é feito de duas formas. Uma oração, aqui eu utilizo uma evocação que é o chamado ritual menor do pentagrama, que é o rito de terra. Ele parte dessa primeira casa. Olha como é que se monta o método, né? A primeira posição, depois você joga lá para cima, joga aqui para a ponta de baixo, depois você vai para o lado esquerdo aqui da figura e depois fecha no lado direito. E no final, quando você lê as posições, todas as posições, você tira uma posição central. Ou, se você estiver lendo para alguma coisa, objeto, endereço de algum lugar, foto de alguém, você já deixa ali no centro do pentagrama. Mas no final, quando você está lendo para o consulente diretamente, essa posição 6 é tirada somente no final, quando você lê as 5 posições. E esse banimento, ele acontece naturalmente quando você dispõe as cartas ou lâminas na mesa. É importante considerar que o banimento ele vai muito do credo da pessoa. Então, se eu quero cantar um ponto de Exu, eu quero cantar um ponto de Pombogira, eu quero cantar um ponto de boiadeiro, não importa. É baralho de entidade, né? Eu, particularmente, me identifico com baralho dos pretos velhos. Eu até tenho aqui o meu cachimbinho, né? O meu cachimbinho está aqui, né? Vou até acender ele em homenagem aos pretos velhos, né? E levo a baforada para vocês aí, para vocês receberem as bênçãos, tá? Aqui tem o ritual, que eu não vou passar para vocês, não é necessário, como eu expliquei, vocês fazem a oração do jeito que vocês acharem melhor. Como é que o método ele é desenvolvido, né? Como eu expliquei para vocês, ele tem em cima do símbolo do pentagrama de Cornelius Agrippa, Henrique Cornelius Agrippa, né? Nós temos a primeira figura aqui do lado direito, como ele é montado, e aqui embaixo, como ele é lido. Então você começa lendo as influências nocivas. O que está ali acontecendo, né? Muitas vezes eu faço uma casadinha, porque isso aqui é o mais importante, tá, gente? A montagem do método. 1, 2, 3, 4, 5. Você baniu. Tá? Quando você faz esse movimento na mesa, ou fazendo uma oração, uma mentalização ou algo parecido, você já está fazendo uma ancoragem. Tá? E aqui, muitas vezes, eu gosto de fazer também assim. Eu leio a parte inferior, às vezes eu sou levado a ler a influência nociva externa e a proteção externa, que pode ser um anjo, mentor, guia, orixá, né? Não importa. Aqui está segurando essa força aqui. Ok? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Quem já tem... Meu baralho da Sônia aqui, né? Que eu comprei, foi a primeira edição. Então, a Sônia fez uma reformatação artística, belíssima, por assim dizer. Ela acrescentou, inclusive, algumas cartas, né? Alternativas. Por exemplo, no homem, ela coloca um homem branco, coloca um homem negro. A mesma coisa para mulher, para criança. Tem algumas figuras como a figa, por exemplo, né? Que também tem uma mão negro. O chicote já é uma figura de um negro ali, segurando o chicote. Então, assim, eu acho bacana porque aproximou mais da cultura, né? Da essência espiritual dos pretos velhos. Eu acho bacana isso que a Sônia fez. Mas esse baralho ainda é da minha primeira edição, então não tem todas as cartas, que naturalmente, né, eu ainda prometo que eu vou pegar o baralho novo. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu separei aqui umas cartas na mesa, e tem 3 cartas, né? 4 cartas em especial, que eu acho importante a gente começar a considerar. Eu vou parar aqui momentaneamente. Quem já pegou o espírito da coisa, né? Pegou. Eu vou só repetir aqui para quem não pegou, que depois fica, mas aí me explica de novo. Eu vou explicar, tá? A montagem é 1, 2, 3, 4, 5. Claro que isso aqui é uma maneira simplificada, tá? A leitura pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto, às vezes, de ler 1, aqui o 3, ou seja, eu vejo a parceria, a influência nociva externa e a proteção externa, segurando, aqui está segurando.
Aqui é a influência nociva interna, produzida pelos pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamento da pessoa. E aqui é a proteção interna, relação com o divino e estado de espírito ou testemunho. Tá? Então, eu vou parar aqui momentaneamente de compartilhar para mostrar as cartas, senão fica difícil de vocês verem. Tá? Aqui vai dar um pouquinho de brilho, talvez se eu diminuir um pouco aqui a posição da tela, melhore. Espera aí. Deixa eu ver se melhor. Melhorou, né, gente? Um pouquinho, né? Então, tem umas 4 cartas aqui. A carta, por exemplo, do homem, da mulher, da criança e do preto velho, particularmente essas 3, quando elas saem, dependendo da posição que elas saem, elas podem representar entidades ou pessoas, tá? Para você poder saber qual é a influência, muitas vezes, dessas cartas, quando elas saem na leitura do pentagrama, eu tiro uma carta a mais para ver qual é a influência que essa figura está tendo na leitura. Porque se você tira, por exemplo, uma figura do senhor, que é essa carta, e saiu nas influências nocivas externas, eu vou tirar mais uma carta para saber se essa influência ela está cooperando com o espiritual da pessoa ou está realmente criando uma influência nociva na vida da pessoa. Porque, como eu expliquei para vocês, se sai uma carta fluente nas influências nocivas, seja externas ou internas, o processo está limpo. A pessoa não está sofrendo interferências. Mas é bom você ver a questão das proteções, seja externas ou internas, para ver se você precisa fortalecer alguma coisa. Tá? E uma das cartas, que é, claro, Baralho das Almas, voltado para os pretos velhos, né? É a carta do preto velho, que é a palavra sábia. Essa carta, quando ela aparece, é uma influência incisiva de proteção na vida da pessoa. Então, quando ela já sai, ela já está dando uma força extra. É como tem um baralho que eu gosto muito, o Oráculo Bellini, tem uma carta chamada Carta Azul, né? E é uma carta que tem qualidade do preto velho. É uma carta que, quando ela aparece, ela neutraliza as forças, as energias nocivas vizinhas. É como se fosse realmente uma força extra na leitura. Tá? Então, apareceu uma criança. Pode ser uma influência de uma criança, pode ser uma influência, porque a gente não tem só, né, influência de adultos desencarnados. Mas saiu na parte de interferências internas ou negatividade interna. Muitas vezes pode ser mais uma questão de ligação com alguém encarnado, tá? Normalmente. Nessa parte que representa as influências nocivas internas, que é aquilo que você alimenta, né, de sentimento, pensamentos, atitudes, comportamentos e tudo mais, né? Aí você vai ter um peso. Quando sai na questão das influências nocivas externas, normalmente uma parte do tempo, que pode ser uma pessoa desencarnada. Claro que a gente vai ver a carta que vai sair junto, porque se sai uma carta, por exemplo, Cruzeiro das Almas, né? Despedidas, essas cartas, por exemplo, são indicadores de pessoas que estão desencarnadas, porque são cartas que falam de entidades, né? Eguns, que a gente chama, né? na religião afro, que são os espíritos desencarnados. Então é bom a gente ficar de olho nisso, né? Tem umas cartas em especial que também ajudam muito. Por exemplo, a carta do pombinho, que são as influências benéficas. Se uma carta dessa cai ou nas influências nocivas externas ou na influência nociva interna, a pessoa consegue neutralizar qualquer influência. Estrela d'alva, influência de mentores espirituais. A estrela significa um conjunto de forças atuando em direção à pessoa, né? A carta da Ruda, o corte do mal. Quando essa carta aparece, você sabe que tem alguma coisa que está sendo cortada. Tá? Agora, tem algumas cartas, por exemplo, a carta da magia, ela tem uma peculiaridade. Se a carta da magia cai, por exemplo, nas influências nocivas externas, é um indicador normalmente de alguma magia feita contra você. Agora, se sai na proteção, é alguma magia a teu favor. Tá? Uma proteção que você tem. Então, essa carta da magia ela pode ter essa ambiguidade. É a mesma coisa. A carta da boa sorte da fita do Senhor do Bonfim também pode ter essa qualidade de neutralizar. Essa é a carta da comunicação dos tambores. Uma entidade está querendo conversar com você.
Você está precisando de ir em algum lugar para conversar com uma entidade. Isso é muito comum quando sai, por exemplo, na divindade, que é a relação que você tem com os seus protetores, sai a carta, por exemplo, do tambor, é uma hora de você conversar com a entidade, né? A planta murcha, que é a carta dos malefícios, outra carta que tem um peso muito grande, né? De interferência. Essa carta aqui, por exemplo, o Patuá do Amor, que é uma carta que fala dos sentimentos, se ela aparece nas influências nocivas externas, ela pode representar, por exemplo, a amarração de amor. Mas se aparece na proteção, ela já vai indicar, por exemplo, que a pessoa tem uma qualidade de sentimentos, né, tem uma força amorosa no entorno dela que a protege. Ah, mas saiu na influência nociva interna. Ou seja, produção. A pessoa está presa a alguma coisa emocional, afetiva que está interferindo na vida dela. Mas se ao mesmo tempo sai ali, simultaneamente, né? Simultaneamente não, porque só tem uma carta, mas saiu a carta do Patuá na proteção interna, a pessoa tem uma afetividade que a protege, né? A carta da Shibata, por exemplo, ela tem uma coisa interessante, porque ela pode falar do castigo, de você estar apanhando da espiritualidade, assim como se você tira a carta da Shibata na área do vértice, né? No ponto da divindade, a entidade está falando, você foi caloteiro, você não está cumprindo o que você deveria fazer, está deixando alguma coisa para trás, você vai apanhar simbolicamente, tá, gente? Então, assim, só que isso a título de ilustração. Uma outra carta também aqui, a autoproteção. Essa carta já mostra que a pessoa tem uma defesa que anula as interferências, né? Agora, tem cartas, né, que, por exemplo, essa carta da Preta Velha, assim, do Preto Velho, são cartas muito boas. O Preto Velho e a Preta Velha são cartas que trabalham muito para dar um reforço na leitura, de anular realmente algumas coisas. Mesmo a posição que ela sair, ela representa esse reforço, né? Agora, a carta do Cruzeiro das Almas é a interferência de desencarnado. Até tem uma coisa interessante, porque assim, por exemplo, a pessoa tem uma carta da despedida, né? Ela pode estar sofrendo uma influência de alguém recentemente desencarnado. Tá? Ao passo que a carta, por exemplo, Cruzeiro das Almas, já mostra alguma coisa ancestral, uma coisa antiga, às vezes que está na família há muito tempo, uma entidade, alguma coisa assim. Né? Então, tem cartas, por exemplo, a carta do navio significa alguma coisa que está em trânsito, em mudança, né? Transição, a carta da carroça, que mostra que a espiritualidade está em transição. Então, eu gostaria de dar um curso para vocês aqui, mas, infelizmente, o tempo urge, né? E era exatamente essa ilustração que eu queria trazer para vocês. As cartas ganham um repertório de acordo com a posição que elas caem no método. O método é exatamente para identificar, muitas vezes, se é do ambiente, se é do trabalho, se é o financeiro, por exemplo. Tem uma carta aqui, que é a carta do ouro, da riqueza, né? Ela pode significar, muitas vezes, que a pessoa, se sai no plano da proteção, é legal, né? Riqueza espiritual. Mas se sai no campo da negatividade, seja externa ou interna, a pessoa está com uma interferência que vai afetar o mundo espiritual, o mundo material dela. Tá certo? Então, já bateu meu horário. Quero agradecer muito a presença de vocês. Foi só um gostinho de quero mais, tá? Para vocês poderem ter uma ideia de como funciona. Passo a palavra para o Alex, que quero agradecer muitos participantes, quero agradecer muito carinho, o evento maravilhoso, lindo, tá? Todos que eu pude ouvir até aqui. Mais uma vez agradeço toda a equipe e fiquem bem. Adorei as almas. Vai falar do Jean? Jean? Oi, Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Deu tilt aí, Jean? Deu tilt? Que momento deu tilt? Ah, terminou? Ah, tá legal, eu tô ao vivo. Gente, olha aí, esse evento tá demais, gente. Agora que eu tô do lado do Jean, a gente não vi isso daqui, foi mal. É só o Netuno, é só o Netuno. Só o Netuno na veia. Mandaram até abotoar a camisa e eu abotoei aqui que estava aberto os peitinhos de fora. Mas, enfim. Jean,
Olha, que arrasa, hein? Eu já conheço, né, o seu método, já conheço o seu trabalho, mas, assim, sempre que a gente escuta falando, a gente aprende algo mais e você vem, assim, para dar um pouquinho e despeja o balde, que eu vou te contar. Parabéns aí pela oficina maravilhosa que você trouxe para a gente. Está Obrigado a todo mundo você. aqui polvorosa nos comentários. A Sônia falando. Cassiano, meu amigo, um beijo para você. Que bom que você está aqui assistindo a gente também. Olha, tá demais. Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado E a quero vocês. contar com vocês com você para outras também, né? Será um prazer, uma satisfação. Ó, o Djane aqui também, adorei. Tá todo mundo. A Casa do Baralho tá em festa. Esse dia de hoje, ele foi, assim, fantástico. Então, eu queria me despedir de vocês, agradecendo o Jean, todo mundo que teve aqui presente, a Sônia e a Kátia, que foram as estrelas do dia de hoje. E amanhã nós temos mais evento. Amanhã tem mesa de debate, amanhã tem série documental e amanhã tem oficina. Amanhã a oficina vai ser com a Vanessa Ribeiro, da consagração do Baralho de Rosa Caveira. Vocês não podem perder, hein? Tem que estar aqui. Então, um beijo para vocês, até amanhã. E vamos continuar nessa estrada linda que é o caminho do Baralho de Identidade. Tchau, pessoal!